Olá pessoal, eu sou o professor Drauzio, essa é a segunda temporada da aula 25. Nessa aula de hoje eu vou ensinar a criar a procedure de manter estoque reservado. Vou abrir meu SQL Server Express 2012, conectar, database, professor Drauzio. Na aula passada nós terminamos com a procedure de manter estoque. Nessa aula de hoje nós vamos fazer a procedure de manter o estoque reserva. O que é o estoque reserva? Lembrando, se eu tiver vários computadores fazendo pedido e eu tiver um mouse só no estoque, o primeiro que colocar esse mouse no pedido, ele tem que falar que esse mouse está reservado para ele. Então, por isso tem o estoque reservado. E toda vez que eles forem olhar quantos mouses tem, eles vão ver quanto tem no estoque menos quanto tem reservado. É o que está disponível, que a gente vai falar que é o estoque disponível. Então, vou mostrar como fazer a procedure para manter o estoque reservado. Vou clicar com o botão direito em Professor Drauzio, nova query, vou criar uma nova consulta, que é New Query. Abriu aqui a nova consulta, eu vou colocar um pouco de zoom. Vou minimizar aqui do lado. Pessoal, essa procedure é muito semelhante à procedure da aula passada, de movimentar, de manter o estoque. Tá? É muito semelhante. A diferença é que ela não mexe com o estoque movimentado, ela só vai mexer com o estoque reservado. Então, vou colocar a estrutura padrão que a gente utiliza em todas as procedures. Então, eu quero criar um procedimento chamado estoque reservado manter. Então, essa procedure que vai manter. Por que manter? Porque eu posso colocar e tirar do estoque reservado. Se eu passar a quantidade positiva, eu estou adicionando. Se eu passar a quantidade negativa, estou removendo. Aqui é a estrutura como as outras procedures. Então, vamos ver o que nós precisamos para essa procedure. Então, vou lá nas tabelas. Vou na tabela de estoque reservado. Colunas. Olha lá. Ela tem o ID da filial, o ID do produto e a quantidade. Exatamente igual os campos da tabela de estoque, né? Se a gente abrir de estoque, ó. Olha lá, de estoque tem filial, produto, quantidade. De estoque reservado tem filial, produto, quantidade. Por quê? Porque nada mais é que um estoque que está reservado. Um estoque que eu não posso vender porque tem uma outra tela de pedido, tem uma outra máquina utilizando essa quantidade. Então vamos adicionar aqui as variáveis de entrada. Igualzinho da aula passada, a primeira é a pessoa filial, a segunda o produto e a terceira a quantidade. As três são int, que são números. Begin try começa o tratamento de exceção e aqui no end try termina. Begin catch, caso ocorra algum erro, vai tratar. Transação, aqui começa a transação do begin tran e aí commit tran. Se der tudo certo aqui no meio, ele efetiva. Então vamos digitar o corpo da procedure. Primeiro passo, vou verificar se já existe esse produto nessa filial. Se já existir, eu vou alterar, senão eu vou inserir. Mesma coisa da aula passada. Então, vou fazer aquela função exists, se exists. Lembra do exists, ó. Copiei da aula passada, ó, esse é o que a gente fez na aula passada. Então, aqui, ó. Selecionar o ID do produto, from da tabela, estoque reservado, onde o ID da filial for igual à filial que eu estou cadastrando, que é esse daqui. E o ID do produto for igual ao ID do produto que eu estou cadastrando, que é esse daqui. Tá? Então a questão aqui é, existe já no estoque reservado desse produto? Pode ser que ele existe e está zerado, pessoal. Tá? Pode ser que não tem, está lá o registro, mas está zerado. Tá? Então uma vez que você inseriu, ele sempre vai ficar lá, nunca mais ele sai. E aí você vai alterando a quantidade dele. Coloca 1, tira 1, coloca 10, tira 5, depois tira mais 5. Então você vai alterando a quantidade. Então se existir, quer dizer que eu não vou inserir, eu vou alterar. Aí eu vou fazer o update. Senão, else, que significa senão, begin começo, end fim. Então se existir aqui eu vou fazer o update e se não existir aqui eu vou fazer o insert. Tá? Então aqui eu vou atualizar e aqui eu vou inserir. Por que inserir? Primeira vez que você está usando o sistema ele não vai existir. Então ele vai vir e vai fazer o insert. Depois todas as outras vezes ele vai vir aqui no update. Produto novo, cadastrei um produto novo no meu sistema, a primeira vez que for usar ele vai ser no insert, as próximas no update. Então, como é que fica o update? Eu quero atualizar, que em inglês é update, atualizar. Qual tabela? Tabela de estoque reservado. Eu quero setar o quê? A quantidade
igual, quer dizer, se eu estou fazendo update é porque ela já existe. Então vamos supor que aqui tem 10, eu vou falar que ela é igual a ela mesma, mais o que está vindo de novo aqui em cima na entrada, ó, mais o parâmetro de entrada. Então, por exemplo, se tiver vindo um aqui, é igual, vamos supor que tem 10. 10 é igual a quê? Ele vai formar ela de novo aqui e vai jogar dentro dessa variável, desse campo lá na tabela. Então vamos supor que tem 10 aqui, então vai ficar assim, ó, 10 mais 5. Então 10 mais 5, 15. Ele pega os 15 e joga em cima dos 10. Então os 10 passa a ser 15. Assim que funciona. E a cláusula, que é o filtro, o where, que significa onde o ID da pessoa filial for igual. É igual a esse cara aqui, ó. A variável pessoa filial que está vindo lá em cima. E o ID do produto vai ser igual à variável produto. Então está aqui o update do estoque reservado. Legal. E se não existir, vou fazer um insert aqui embaixo. Então quero inserir, em inglês é insert, into, que é dentro de qual tabela? Da tabela de estoque reservado. Quais campos eu quero? O ID da pessoa filial, o ID do produto e a quantidade. Values, que são valores, quais valores? Arroba ID da pessoa filial, arroba ID do produto e arroba quantidade. Por que arroba? Porque eu estou pegando aqui de cima, ó, as variáveis de entrada. Aqui, lá de fora lá da aplicação está vindo, por exemplo, filial 1, produto 5, que é, por exemplo, um teclado, quantidade 10. Aí ele vai falar assim, bom, eu quero inserir na tabela de estoque reservado, filial 1, produto 5, que é um teclado lá, 10. Então tem 10 que já foi adicionado num pedido e o pedido ainda está em aberto. E para finalizar, vamos fazer o select. Pode ser o ID do produto mesmo. Selecione o ID do produto, essa eu vou chamar de retorno. Ponto e vírgula. E está pronto aqui a minha procedure de manter o estoque reservado. Então vamos fazer uma revisão dela. Quero criar uma procedure chamada estoque reservado manter, com esses três parâmetros de entrada, que é a filial, o produto e a quantidade. Controle de exceção, controle de transação. Vou verificar se existe. Se existir já esse produto, eu vou mexer só na quantidade dele, eu vou colocar o tirar da quantidade dele fazendo o update. Se não, que é o else, se não existir, eu vou inserir esse cara aqui na tabela de estoque reservado. Terminou tudo, eu faço um select devolvendo o produto falando que deu certo. Caso ocorra algum erro, ele entra aqui no catch, ele captura o erro, desfaz tudo, quer dizer, se ele havia feito alguma ação aqui em cima, ele vai desfazer. E ele faz o select devolvendo a mensagem de erro como coluna retorno. Tá? Então, se der certo, na coluna retorno vai ter o ID do produto, se der errado, vai ter uma mensagem de erro. Tá pronto? Então vamos executar. Para executar, lembrando que o cursor não pode estar marcando nada. Deixa ele solto, clique em algum lugar para ele ficar piscando solto. Vamos apertar o botão executar, que é execute, ou F5. Olha lá, comando completado com sucesso, quer dizer que deu certo. Posso fechar, que essa procedure, esse script já está salvo dentro do banco de dados. Vou aqui na minha Object Explorer. Vou minimizar aqui a aba Tables. Então aqui eu tenho a aba de Procedures. Ó, se você olhar em Programabilidade, História de Procedures, ela não está aqui ainda. Vou dar o refresh para ela aparecer. Botão direito, refresh. E aqui agora tenho a minha procedure de estoque reservado manter. Pessoal, lembrando que eu estou passando um pouco mais rápido, porque como é uma temporada, quem está assistindo desde o começo já viu que eu expliquei de forma detalhada as primeiras procedures. Então, se você está chegando direto nessa aula, é importante você assistir as outras aulas de procedures para você entender legal como que foi feita a estrutura de exceção, transação e tudo mais. Vamos testar agora se funciona bem essa procedure. Vou dar um botão direito em nova consulta, vou abrir uma nova consulta. Então, a primeira coisa aqui, eu vou dar um select na tabela de estoque reservado para ver se tem alguma coisa. Selecionar tudo from da onde? Da tabela de estoque reservado. Vou dar um execute o F5. Aqui embaixo, ó, não tem nada, tá vendo? Ela está vazia. Agora eu vou pegar
da tabela de estoque, um produto que tem em estoque, porque pela lógica nossa tela vai fazer isso. Ó. Por exemplo, aqui ó, na filial 5, o produto 1, que é o mouse, vamos ver quais produtos nós temos lá. Nós fizemos nas outras aulas. Eu vou dar um select, selecionar tudo da tabela de produto. Deixa eu minimizar aqui do lado e aumentar um pouco para ficar mais fácil de você visualizar. Ó, vamos ver quais são os produtos. Então, vou selecionar tudo da tabela de produtos. Ó. Olha lá, eu tenho um, por exemplo, que é o mouse. Ó. Aí eu vou olhar o meu estoque. Ó. Então, se fosse na tela, que a gente for fazer a tela, vai ter essa sequência. O que eu tenho em estoque? Ó, eu tenho na filial 5 um mouse quantidade 5, quer dizer, eu só posso vender 5. E aí eu vou lá e olho na reservada. O que eu tenho na reservada? Ó, não tenho nada, tá vendo? Então, posso usar os 5. É claro que depois a tela vai fazer todo esse tratamento e nós vamos fazer uma procedure estoque que faz tudo isso, tá? Uma procedure de consultar estoque disponível. Então vamos executar a procedure, então exec USP, lembrando Ctrl Shift R para atualizar os objetos na memória. Então apertei Ctrl Shift R, ó, USP, estoque reservado manter, tá aqui. Aí espaço. Primeiro, filial, Drauzio. Bom, eu vi que eu tenho a filial 5, produto. Por que eu estou falando isso, pessoal? Quando você aperta, ele te fala aqui as variáveis que você tem que digitar. Ó. Primeiro a filial, depois o produto, depois a quantidade. Então, quando eu colocar aqui vírgula, já aparece para mim. Agora o produto está negrito, que é o 1, que é o mouse. E a quantidade? Ah, eu quero reservar, por exemplo, 3. E vou executar. Olha lá, ele deu retorno 1, quer dizer, ele devolveu o número do produto que eu passei, quer dizer que deu certo. Vamos dar um select agora no estoque reservado. Tá vendo agora? Eu tenho reservado para filial 5, o produto 1, eu tenho 3 reservado. Então agora, ó, vou grifar o estoque e o estoque reservado. Ó. Olha lá. Ó. Quanto eu tenho em estoque, que é a primeira que eu consultei? 5. Quanto eu tenho reservado? 3. Quanto eu tenho disponível? 5 menos 3, que é 2. Tá? Depois nós vamos fazer uma procedure de selecionar que vai fazer essa subtração para olhar. Aí vamos por, terminei o pedido, acabei. O cliente realmente comprou esses 3 aqui. Quando finalizar, nós vamos chamar de novo essa procedure de manter estoque reservado. E aí vai passar negativo. Agora eu quero que tire esse 3 do reserva, porque eu vou tirar do estoque. Então, grifa, executa. Olha lá, ó. Nesse caso agora, eu zerei, tá vendo? O registro vai continuar lá. Mas agora eu tenho esse produto lá no reservado, mas a quantidade é 0, quer dizer, não tem nenhum lá. Tá vendo? E aqui, né, depois, após eu ter colocado os menos 3, eu vim aqui no estoque e baixaria de 5 para 2. Tá? Então essa é a ação que a tela de pedido vai fazer quando finalizar um pedido. Então quando a gente alterar a situação de um pedido de aberto para finalizado, nós vamos executar isso. Nós vamos tirar do estoque reserva, vamos tirar do estoque normal e vamos finalizar o pedido. Vamos alterar a situação dele para finalizar. Então está pronta a nossa procedure de manter estoque reservado.